lemos Mateus capítulo 26, do verso 6 ao verso 13, diz assim a palavra de Deus. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Verso 10. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, no nome de Jesus. Queridos, a palavra de Jesus, ela sempre se cumpre. Nós acabamos de ler a história dessa mulher, que o próprio Jesus disse que ia ficar marcado por todo tempo. Todo mundo que pregasse o evangelho ia falar dessa mulher. Mas eu quero destacar um tema bem interessante nessa história. Jesus foi convidado para a casa desse Simão, e essa história ela se repete nos 4 evangelhos. Né? 2 destaca que a mulher era uma prostituta, um destaca que a mulher era uma prostituta, o outro destaca que era apenas uma mulher, como o próprio livro de Mateus. Marcos também destaca que era uma mulher, mas Marcos dá nome, né, a essa mulher. E João escancara mais ainda um texto dizendo que essa mulher era Maria, a irmã de Lázaro, e esse Simão era o Lázaro, que também foi leproso, que morreu, que Jesus ressuscitou ele. Mas enfim, deixando essas variantes de lado, eu gostaria de destacar essa história. Jesus foi convidado para a casa desse homem, que era leproso. O texto destaca que ele era leproso, porque certamente Jesus já tinha curado ele, porque se não fosse assim, Jesus não estava na casa dele, nem aquelas pessoas que ali estavam, pois ninguém poderia se aproximar de um leproso. Mas Jesus estava ali e o nome dele ficou conhecido, né? Por isso, por conta da lepra. Jesus foi convidado para jantar na casa desse homem, que certamente tinha algumas autoridades também ali junto, e estava tudo ok, a mesa pronta, tudo certinho. Mas o verso 7 que diz que de repente, rompendo aquela comunhão, rompendo aquele jantar, não só o jantar, mas todos os paradigmas, entra uma mulher naquela história. A mulher não poderia participar de eventos onde os homens estavam participando naquela cultura judaica. Ela não poderia fazer isso jamais. E essa mulher, ela vai e rompe essa barreira e entra naquele jantar. Jesus estava sobre a mesa, e o texto 7 diz que ela trazia consigo um tipo de uma espécie de um vaso, uma espécie de vaso, como se fosse uma pedra parecida com vidro naquela época. Esse vaso era um vaso específico para carregar esse bálsamo, era um tipo de um perfume parecido com pomada que se passava nas pessoas que morriam, ou seja, nos cadáveres. E diz que essa mulher trazia esse vaso de alabastro cheio desse precioso bálsamo e que iria derramar. No texto diz, na verdade, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, que onde ele estava ali na mesa com aqueles discípulos. O verso 8 diz que os discípulos ficaram pasmos com aquela situação, a ponto de se indignar com a postura daquela mulher. João, que escancara os personagens, diz que foi Judas que ficou falando, né, praticamente daquela mulher, e eles se indignaram com aquela situação e disseram: para que esse desperdício? Para que esse desperdício? E é isso que eu quero falar com os irmãos essa noite, sobre desperdício. É exatamente isso. O que chamou a atenção dos discípulos, e eles reclamaram com a mulher: para que esse desperdício? E aí vem a velha desculpa, e aí vem talvez a própria intervenção de Satanás na história. Aquele que se diz bonzinho
e que por trás tem uma má intenção, que acontece muito no nosso meio. Diz o verso 9, que aqueles discípulos disseram, esse perfume ele poderia ser vendido, né, por muito dinheiro e dado aos pobres. O verso 10 diz que Jesus, sabendo do coração daqueles homens, e Jesus perguntou, por que vocês estão molestando essa mulher? Por que reclamam com ela? Por que chamam a atenção dela? Ela fez uma boa ação para mim, Jesus disse. Sem saber, ela ungiu o meu corpo. E o que ela fez vai ficar marcado por toda a história. E esse foi o contexto do que a gente acabou de ler. E eu quero destacar, irmãos, a frase dos discípulos: desperdício. Para que esse desperdício? Judas certamente tenha sido a pessoa, como João diz que foi Judas, a pessoa, até porque ele era o tesoureiro do templo de Jesus, no templo dos discípulos, e se tratava muito com dinheiro daquela época. E esse perfume era praticamente, o valor são 300 denários, e aí um denário era praticamente como se fosse um preço de uma diária de um funcionário, e hoje cairia na faixa de uns 12 a 13 mil, mais ou menos, né? Nessa faixa, entre 10 a 13 mil reais, seria 300 denários, seria o preço desse perfume que essa mulher simplesmente quebrou e usou em Cristo, derramando em sua cabeça e em seus pés. E os discípulos ficaram indignados com essa situação, porque era muito dinheiro desperdiçado. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos: desperdício. O que você tem desperdiçado o seu melhor? Essa mulher, ela pegou tudo que ela tinha. Ela aproveitou a oportunidade, quebrando todos os paradigmas, todas as barreiras. Ela sabia que Jesus ali estava na casa daquele leproso, mas ela sabia que não podia entrar. Ela não foi convidada para o jantar. Ela não podia, de fato, estar ali, mas ela não se importou. E ali, quebrando as barreiras, chega até Jesus e derrama o melhor que ela tinha. Em que e para que você tem desperdiçado o seu melhor? E aqui eu quero trazer algumas definições sobre desperdício, tanto no conceito bíblico, no dicionário bíblico, como no dicionário popular, no dicionário português, enfim. A ideia de desperdício para a Bíblia, né, pelo menos nesse texto que foi escrito no original do termo grego, traz a ideia de ato de destruir, né, destruição total, deteriorização, ruínas, destruição de dinheiro, destruição que consiste em sofrimento eterno e até a destruição do inferno. A ideia bíblica traz isso. Mas no no dicionário português ou no dicionário popular, diz que desperdício tem a ver com despesa ou gasto exagerado, esbanjamento, uso sem proveito, perda, ação ou efeito de desperdiçar, de não aproveitar como deveria aproveitar. Tudo aquilo que não se consegue aproveitar é chamado de desperdício. E eu quero trabalhar 3 questões bem breves aqui com os irmãos. A primeira diz assim: como estamos desperdiçando a nossa vida? Desperdiçando, pastor? Sim. Vamos imaginar que os discípulos têm a razão, que era um desperdício aquilo que a mulher estava fazendo. Mas ela, no contraponto, ela ensinava para os discípulos o que realmente poderia se desperdiçar, que era em Cristo. O melhor que a gente tem que ser desperdiçado para Cristo, em Cristo. Por isso, como estamos desperdiçando a nossa vida? Pois a nossa vida é o melhor que nós temos. A Bíblia diz que a mulher desperdiçou o melhor que ela tinha. Versos 6 e 7. Diz que aquela mulher entrando naquela casa, derramou o vaso de alabastro, como aqui já falei, que era na faixa de uns 14 mil reais hoje. E como nós estamos desperdiçando a nossa vida? Quero destacar algumas coisas que estão relacionadas com a vida no requisito de desperdício. Por exemplo, a gente pode desperdiçar o nosso tempo, principalmente o nosso tempo. Eu quero destacar o tempo, irmão, porque ele é um bem muito precioso no tempo de hoje. O tempo é a única coisa que todos nós temos em comum e não podemos evitar
Ele. Eles são 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos por dia, nada mais, nada menos, você não evita isso. E se você falhar, você desperdiçou, você perdeu. Também podemos desperdiçar dinheiro, bens, companhia, saúde, talento. E como você tem gastado tudo isso que eu acabei de descrever? Será que tem sido gastado para a glória de Deus? Será que seu tempo tem sido desperdiçado para a glória de Deus? Seu dinheiro, seu bem, sua vida, sua companhia, sua saúde, seu talento? O que você tem desperdiçado para Jesus? Veja aqui algumas coisas que nos ajudam, irmãos, de fato, nos ajuda no mau sentido a desperdiçar o nosso tempo. Primeiro, dar atenção ao que não se deve dar. Isso desperdiça muito tempo, muita coisa. Não se deve dar atenção, irmãos, a coisas que nos atrasam, a coisas que nos paralisam, coisas sem futuro. É perca de tempo, é desperdício de tempo dar atenção ao que não se deve dar. Jogar desenfreadamente, internet, redes sociais, tudo isso acaba desperdício do nosso tempo, a novela, a briga, a confusão. Trabalho de forma exagerada também, desperdício do seu tempo, trabalha tanto, morre, não leva nada, não fez nada. Bebida, drogas, ir na conversa dos outros, dormir demais exageradamente também perde tempo. Problemas não resolvidos, perde muito tempo. Tem gente que perde uma vida inteira por problemas não resolvidos e desperdiça uma vida, porque não resolveu o que tinha de resolver. 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim quer vocês comam, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo isso que eu falei, irmãos, deve ser feito para a glória de Deus e não para desperdiçar o seu tempo com coisas vãs, como aqui já falei, com internet, com redes sociais. A gente perde tanto tempo, irmão, com coisas fúteis, onde nós deveríamos estar desperdiçando sim aos pés do Senhor, para Jesus, como fez aquela mulher. Talvez aqueles homens que ali estavam, todos eles, tinham desperdiçado o seu melhor, talvez preparando o melhor jantar, ou com roupas, ou com casa, ou com carro, com muita coisa, mas eles não pensaram em dar o melhor, em desperdiçar o melhor para Jesus. E aí, como estamos desperdiçando a nossa vida? Com jogo, com redes sociais, com briga, com drogas, com trabalho. A vida é passageira, ela é efêmera. Ela é como o próprio livro de Eclesiastes nos diz, sabe? Como um vento, passa. E a gente não aproveita nada e desperdiça com coisas que não vale a pena. Então, pegue o seu tempo, pegue sua vida, pegue o seu dinheiro, pegue tudo que você tem e desperdice no pé de Jesus. E deixe quem quiser falar. Tiveram os discípulos que ali reclamaram com aquela mulher, Jesus chamou a atenção dele, deixe ela. Ela está fazendo o melhor para mim, e vocês estão fazendo o quê? Em que nós estamos desperdiçando a nossa vida. Segundo, aproveite as oportunidades da vida para servir a Jesus. Aprenda com essa mulher. Aproveite as oportunidades da vida para servir a Jesus, pois a vida é passageira, queridos. Tanta gente queria estar cantando, tocando, evangelizando, vindo à igreja. Eu vi esses dias um vídeo de uma mulher, que ela era crente, e aí ela teve uma doença, ela engravidou e teve uma gravidez complicada, infelizmente perdeu a criança, houve uma infecção a ponto dos médicos terem que amputar os seus membros, as 2 pernas e os 2 braços. E aí fizeram uma entrevista com ela e ela continuou na igreja. E foi quando ela escutou e entendeu a voz de Deus ao seu coração, como ela deveria fazer tanta coisa para o Senhor. Ela desperdiçou todo o tempo com tanta coisa vã, e agora ela queria fazer e não podia, porque ela desperdiçou as suas pernas e os seus braços com coisas que era vã. Ela não aproveitou. Por isso, aproveite as oportunidades da vida para servir ao Jesus. Verso 10 e 11 diz: mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestar essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Você tem praticado boa ação para com Deus? Para com Jesus? Pastor, mas você tem praticado boas obras para Jesus?
Você tem pegado sua vida, seu tempo, sua família? Você tem feito alguma coisa? Irmãos, prestem muita atenção. A pergunta é muito clara. Você tem feito alguma coisa para Jesus? Você tem aproveitado o tempo que você tem, o dinheiro que você tem, a saúde que você tem? Eclesiastes 12 diz que quando chegar os maus dias, os maus tempos, você não vai ter prazer, seus olhos não vão mais enxergar, suas pernas não têm mais força, e você não pode fazer mais nada. Será que você vai esperar chegar nisso para depois dizer, eu queria fazer? Essa mulher aproveitou a oportunidade, a única oportunidade da vida, que a vida deu a ela, e ela entregou o melhor para o Senhor. Você tem aproveitado as oportunidades da vida para dar a Deus o que Ele precisa? Jesus explicou que é preciso discernimento espiritual para não desperdiçar uma oportunidade irrecuperável. Atos de benevolência sempre são oportunos, queridos. Fazer algo para o Senhor é oportunidade. Por exemplo, eu trabalhava e não tinha tanto tempo, e hoje eu não trabalho e tenho tempo. E é uma oportunidade que eu tenho, porque eu não sei do dia de amanhã. Então, enquanto você pode fazer, faça. Pois aquele que pode fazer o bem, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você tem aproveitado a oportunidade? Sabe? Mas as oportunidades, elas passam, e às vezes nunca mais você vai ter a oportunidade que você tinha de fazer. Por isso aquela mulher aproveitou, quebrou todos os paradigmas, e o que ela tinha de melhor, ela fez para Jesus. E o próprio disse, ela fez uma boa ação para mim, questionando os discípulos. Ela o fez para o seu sepultamento, o próprio Cristo disse isso no verso 11. Nós não temos autorização para sugerir que Jesus estivesse inventando desculpa para aquela mulher. Ele já tinha anunciado a sua morte no livro de João, capítulo 10, verso 11 antes. Mateus também, 16, 21. Em vez de fechar a mente, a predição, como os discípulos pareciam fazer, aquela mulher acreditou nele e aproveitou a oportunidade. Parece que ela compreendeu que por ocasião da tragédia não haveria tempo para fazer a cortesia costumeira, para desculpas costumeiras. Parece que ela entendeu que Jesus saindo dali, ele já ia sendo entregue, porque saindo daquele episódio de Betânia, Judas sai e entrega a Jesus, vendendo ele por 30 moedas, vai para o Getsêmani, os guardas pegam Jesus e prendem, acabou, não tem mais tempo de ungir o corpo do mestre. Quando as mulheres lá no seu sepultamento chegaram, o corpo já não estava mais lá, e elas iam embalsamar, elas iam justamente passar o perfume, e não tinha mais tempo. O único perfume que foi passado em Cristo foi dessa mulher, exatamente dessa mulher. Oportunidade única para servir. Se encararmos o ato daquela mulher como nascido de sua compreensão espiritual, só então poderemos entender devidamente o tremendo elogio que partiu de Jesus para aquela mulher. Quando isso aconteceu, foi a única unção que o seu corpo recebeu. Sirva a Jesus enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto você pode, pois a vida é passageira, como aqui já repeti várias vezes, nós não sabemos do dia de amanhã. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 17, diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que é que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda a vanglória como essa é maligna, portanto pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Querido irmão, você tem aproveitado a oportunidade da vida para servir ao Senhor, como fez essa mulher? Terceiro e último ponto, não reclame com quem faz, mas faça você a sua parte. Aquela mulher foi e fez a parte dela, os discípulos reclamaram. Hoje é a mesma coisa. Tem gente que reclama com quem faz, mas não quer fazer nada. Tem gente que reclama de tudo, mas não se dispõe para fazer nada.
Ah, o culto está assim, a igreja está assim. Irmãos, em nome de Jesus, os irmãos que estão aqui estão fazendo a sua parte. E você? O que é que você está fazendo para Jesus? Está igual aqueles discípulos reclamando do desperdício. Pelo menos os que estão aqui estão desperdiçando seu tempo do domingo à noite. Não só no domingo à noite, porque tudo isso aqui tem algo antes para acontecer. Há testes, há ensaios, há pesquisa, há investimento de tempo para acontecer as lives aqui, irmãos. Não é fácil, é muito difícil. Não reclame com quem faz, mas faça você a sua parte. O verso 8 diz que, vendo isso, os discípulos indignaram com aquela mulher. Para que esse desperdício? E você? Tem desperdiçado seu tempo com o quê? Tem feito o quê? Quanto tempo você passa em redes sociais? Quanto tempo você passa assistindo novela? Quanto tempo você passa reclamando da vida e ela passando na sua cara e você não faz nada para Cristo? Igualzinho a esses discípulos que reclamaram e inventaram desculpa. Não, o dinheiro poderia vender, é muito dinheiro, não pode. E hoje, às vezes, a gente está assim, não posso perder meu tempo, não vou para a igreja não, porque eu vou ter que fazer tal coisa. Não, meu tempo é muito precioso, eu não posso. O tempo passa e você não faz nada. Aquela mulher não reclamou de ninguém. Ela não se preocupou com nada. Ela não olhou para ninguém. Ela só fez a sua parte. E por isso ela foi elogiada por Jesus. Não olhe para ninguém, não reclame de ninguém. Vá você e faça a sua parte. Deixe quem quiser falar. Quem não quiser fazer, deixe. Seja quem for, esposa, esposo, amigo. Você, a salvação é individual. O serviço é individual. Deixe quem quiser falar, faça você a sua parte. Verso 10 diz que Jesus elogiou aquela mulher, ela praticou boas obras. Quantas pessoas não têm agido como os discípulos, reclamando de tudo na igreja, querendo tudo do jeito delas, mas ajudar que é bom nada. Eu sou pastor, queridos, e eu quero dizer uma coisa, para ser pastor você tem que ter muita convicção do que você quer, porque não é fácil trabalhar com a igreja. Cada um quer de um jeito. Cada um acha que é da sua forma. Cada um entende da sua forma. Tem um monte de professor, um monte de, sabe? E aí falta muita humildade, muita simplicidade, muito Cristo. Falta muito Cristo. A gente tem muitos religiosos, mas falta muito Cristo. Tem que tirar Moisés do púlpito e deixar Jesus assumir o púlpito. Moisés é lei, é religião. Cristo é vida, é graça, é misericórdia, é compaixão. Quantas pessoas não estão agindo como os discípulos? Verso 8 e 9, quando os discípulos viram o generoso derramamento desse unguento, desse bálsamo no corpo da mulher, como diz o verso 12, eles ficaram indignados, acharam que era um desperdício. Eu não sei se você teve a experiência de dizer, passar por isso, de você dizer a alguém que é crente, e a pessoa diz, mas rapaz, tu é crente, está fazendo o que na igreja? É um desperdício. Hoje eu estava vendo um debate lá de um pastor batista, sendo entrevistado por Pondé, que é um grande filósofo do nosso país, e a maioria desses filósofos, né, ficam questionando os pastores que são acadêmicos, que conhecem muito. É uma perca de tempo você estar pastoreando, você devia estar fazendo outra coisa. Como uma vez o meu próprio pai disse para mim, o meu pai disse para mim, você está perdendo tempo a ser pastor para quê? Você devia fazer um curso de direito, um curso de alguma coisa, você é desenrolado e não sei o quê. É uma perca de tempo, é um desperdício. As pessoas reclamam quando a gente serve a Deus. E as que reclamam porque a gente serve a Deus, porque certamente não são de Deus, ou precisa ter uma experiência com Deus. Porque o serviço do Senhor nunca é vão, é o melhor serviço. A própria Bíblia vai dizer lá, Mateus 6, 33, nós temos que primeiro buscar o reino. E é por isso que é difícil, irmãos. Mateus, aqui no texto, ele não aponta ninguém que estava ali murmurando. Mas como eu falei que ele está nos 4 evangelhos, alguns dizem que o próprio Judas estava ali julgando. João menciona isso. Concluindo, irmãos, queridos irmãos, não desperdice o seu melhor com coisas fúteis. Aquilo que você tem de melhor. Você já parou para pensar? Você tem algo de melhor, eu tenho certeza disso. Mas não desperdice com coisas fúteis. Pegue lá o seu tempinho, não fique 5, 4, 6 horas na internet, mas leia a Bíblia pelo menos. Faça uma visita.
Faça uma boa ação. Sabe, coloque o melhor que você tem. Qual é o seu alabastro? Qual é o seu perfume? Quanto que custa isso? Deposita nos pés do Senhor. Não sejamos como hipócritas, como assim foram os discípulos, reclamando com quem faz. Mas faça você a sua parte. Com que você tem dado, tem desperdiçado o seu melhor. Que Ele nos abençoe. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por essa experiência de culto. Obrigado porque nós entendemos que o exemplo sempre vem de Ti. E o Senhor deu o seu melhor, entregando o seu Filho Jesus ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a desperdiçar, a entregar, a colocar diante de Ti tudo que nós temos de melhor. Seja o nosso talento, seja o nosso conhecimento, seja o nosso dinheiro, seja a nossa família. Nos ajuda a colocar diante de Ti, derramar sobre os Teus pés, como essa mulher fez, desperdiçando o melhor que ela tinha para o Senhor. E quando nós entregamos o melhor para o Senhor, nós recebemos elogios do Senhor, porque fazemos para Ti. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Somos extremamente falhos. Desperdiçamos nosso tempo, nossa vida com tanta coisa, Pai, sem futuro nenhum. E esquecemos de colocar diante de Ti, derramar sobre Ti o melhor que a gente tem. Tira de nós a avareza, a hipocrisia. Tira de nós a mente fechada. Abre nossos olhos espirituais. Nós queremos Te dar o melhor, Te oferecer o melhor e desperdiçar. Como disse o apóstolo Paulo, que em Ti, Pai, nós encontramos tudo. A felicidade da vida é vitória, está em Ti, Pai. Nada mais importa nesse mundo, porque o viver deve ser Cristo e mais nada. Então nos ajuda a viver essa verdade do Evangelho, que por mais que seja difícil, mas é a verdade do Evangelho. O Senhor quer o melhor de cada um de nós. O Senhor não quer o resto, mas o Senhor quer o melhor. Então, nos ensina a fazer isso, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.